Camarano, né, que é uma das pesquisadoras da juventude, elas destacam que, no Brasil, a gente tem vivenciado um prolongamento da juventude. E esse prolongamento, ele acontece, né, por escolha dos jovens, por escolha das famílias, e que já aponta para uma mudança nos formatos dos estilos de vida e das experiências pessoais de cada jovem. E acaba, né, ficando o jovem acaba ficando com maiores possibilidades de experimentar outras oportunidades, porque uma das características dos estudos da juventude anteriores a esse tempo era de que a transição era uma característica da juventude, que na faixa etária que contempla a juventude, esse jovem fazia a transição de saída da casa dos pais, de constituir uma família, ou de construir a sua independência, de morar sozinho. E hoje, esse jovem ele acaba não fazendo essa passagem a nível de transição dessa saída. Ele fica na casa dos pais, ele vivencia esse momento. Volta um pouquinho, João, por favor. Deixa só eu pontuar aqui uma frase que tem nessa outra tela, nessa outra prancha. Então, no desenvolvimento da minha pesquisa de doutoramento, eu perguntei a jovens do ensino médio, jovens concluintes do ensino médio, eram jovens que estavam no 3º ano, considerando a ideia da transição, né? Essa ideia da saída desse lugar de resguardo e proteção, que Bourdieu vai também denominar moratória, que é esse tempo em que alguns jovens, que é também uma característica que ressalta os pontos da desigualdade. Então, Bourdieu fala da moratória social, desse sujeito que tem uma proteção que o preserva de já tomar um lugar social, já assumir um papel adulto. Então, quando interroguei a esses jovens o que é ser jovem e o que é ser jovem numa escola, um dos jovens respondeu o que está aqui nessa segunda caixinha, nessa tela do que é ser jovem. Na primeira tela está a definição legal do que é ser jovem, segundo o Estatuto da Juventude, que reconhece o jovem como aquele de 15 aos 29 anos e que tem uma condição marcada por múltiplas identidades e desigualdades. E eu trago no outro já a fala de um dos jovens, que diz que ser jovem é ser livre e ser aluno é ser preso. Ser jovem é não ter responsabilidades, e ser aluno é ter muita responsabilidade. E essa fala indica que eles têm consciência do papel social que lhe é já legitimado. E há também que se destacar que os jovens entrevistados para a minha pesquisa, eles são sujeitos moradores da Baixada Fluminense, onde a realidade que se impõe é uma realidade ainda diferente da realidade de outros jovens de outros contextos. Por isso, pensar juventude implica pensar o contexto. Reconhecer o jovem como sujeito implica reconhecer o contexto, suas histórias e trajetórias. Diante disso, a gente precisa ter a clareza de que um jovem que vem de uma família das classes populares, moradores de determinadas regiões, ele é marcado pela desigualdade. Então, da mesma forma que alguns deles prolongam a saída da casa dos pais para não assumirem responsabilidades de autonomia como sustento e vida independente, outros vão estar condicionados a contribuírem no sustento das suas famílias e das suas casas. E, em muitos casos,
também não vão acessar ao ensino superior ou vão dar continuidade aos seus estudos por precisarem atender a essa demanda que caracteriza a sua história pessoal, a sua trajetória familiar, e que ele acaba sendo também alguém que é partícipe das condições de vida da família. Então, seus projetos de vida vão estar associados às condições de vida da sua família, aos seus vínculos familiares. Então, eu começo fazendo uma pergunta que eu queria que vocês interagissem comigo. Como você define o que é ser jovem? Se puder ser rápido, mas eu queria pelo menos umas 5 a 10 definições no chat. Vamos lá? O que é ser jovem? Como é que você caracteriza esse momento? Como é que você nomeia? Pense no jovem que você foi e fale para mim. A nossa conversa vai ser norteada por algumas questões que eu gostaria que você interagisse comigo, para a gente pensar junto, já que estamos falando de juventude, e como diz a canção, somos tão jovens, temos tanto que viver, então vamos lá, fale comigo, se você pode, quem pode, por favor. Vem comigo nessa proposta. Obrigada. Obrigada, Danilo. É uma fase de transição social e formação da identidade. Quem mais? Vamos lá? Pensar esse ser jovem. O que é ser jovem? Mais alguém? Obrigada, Djalma. É explorar as constantes transformações, conectividade e desafios. Muito bom. Obrigada, Renata. É viver um momento de intensa transformação e aprendizagem. Quem mais? Ter um horizonte pela frente para desbravar o mundo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Fátima. Dúvidas, inseguranças, contradições. Muito bom. Transição marcado por descobertas, mudanças e busca por identidade. Ser jovem é ser aprendiz. Isso aí, Márcia, Odivaldo. Podem continuar colocando, que vai contribuir aqui com a nossa conversa, tá? Professor Paulo, é isso, né? Momento de se readaptar constantemente. Então, a partir da escrita que vocês fizeram, a gente já pode começar a pensar o quanto isso se traduz em sofrimentos, não é, para o jovem, e o quanto é difícil administrar esse processo. Percebam que muitos de nós citam a palavra transformação, e todo mundo sabe que transformação vai estar implicado na ideia, não é, de que já tem algo formado e que vai ser alterado, que vai ser modificado e que vai ser impactado pelas ações externas e pelas demandas externas e pelas expectativas externas. Então, a gente vai começando já a pensar que o jovem, né? O jovem, ele é um sujeito em conflito, ele é um sujeito com muitos questionamentos, com muitas dúvidas, que vive um momento de tensão e que, diante dessas tensões, ele procura meios, formas, estratégias, arranjos, para que ele possa, de alguma forma, se sobrepor a todo esse processo que incide na sua saúde física, mental, no seu processo de decisões, de escolha, no seu processo de construções sociais, de relações sociais. Então, esse jovem, ele vai vivenciando esse conflito. E quando a gente olha na perspectiva da sociologia, da psicologia, a psicologia vai apontar também que esse jovem que está aí entre 15 e 19 anos, ele também está vivendo um processo de luto, de sepultamento da criança que ele foi, do adulto que está à frente dele, o desafiando, provocando,
e dos desafios que ele agora tem consciência. No momento em que ele começa a tomar consciência, a tomada de consciência, ela traz conflitos e também aciona todo esse movimento de busca de respostas, de encontro consigo mesmo e com o outro, e nesse movimento de ir ao encontro do outro, voltar a si mesmo e se repensar, e nesse processo construir suas identidades. Pode passar.